Caneta. Eu tinha essa deve ser do Wagner. Não, peraí. Vamos. Você aqui, você também. Tá. Só que depois eu não preciso aqui. Esse aqui é assim. Só legal. Só uma coisa. Porque senão ele, se você não transmite para pode, ele acha que ele Aqui tá. Ah, não. Ah, não. Alô? Alô? Vai na vovó. Alô? Alô? Não quer chegar mais para cá? Para você. Peguei. Então, assim que chegar, me dá uma foto. Deixa. Alô? Muito boa noite. Meu nome é Ivan Ducati, eu sou professor da UF, vice-coordenador do DEVEM, e tenho a satisfação, a enorme satisfação, de abrir essa palestra. Para quem não sabe, o DEVEM é o Núcleo de Estudos em Trabalho. Dando o microfone, né? Aqui. Trabalho, sexo, gênero e raça e etnia a partir do materialismo histórico dialético. E só um momento, esse microfone está meio capenga. Alô? E o Negrem tem, para quem não conhece, desenvolve várias atividades nesses 3 eixos: trabalhos, sexo, gênero e raça e etnia. E nesta semana, a Semana da Consciência Negra, cujo principal dia foi comemorado ontem, e o Rio de Janeiro tem o privilégio de ser se eu não me engano, se não é o único, é um dos únicos estados, né, a ter essa data de 20 de novembro como data e enaltece a luta do povo negro, das grandes personalidades, né? A mais famosa é Zumbi, mas não é a única. Enfim, do protagonismo negro, e nós sabemos, numa sociedade racista como a nossa, fará de tudo para tentar apagar essa memória, mas nós insistimos e estamos aqui para que isso seja uma realidade em um calendário de lutas e de grandes memórias. E eu
tenho a satisfação de abrir esta mesa do Novembro Negro, aqui na Unirio. Essa mesa que se chama Racismo, Violência e Resistência Negra sobre Capitalismo, Desafios e Possibilidades. E temos aqui a nossa palestrante, a professora Terezinha Martins de Santos Souza, que é professora aqui nas Ciências Sociais. Ela é a coordenadora do NEGREM, a criadora do NEGREM, e tem, já tem desde 2014, né? Bom, já são quase uma década, né, com trabalhos contínuos. Nós temos aqui, um momentinho para propaganda, né? Procure o NEGREM no canal do YouTube, nós temos muita coisa ali interessante. E do meu lado direito, o professor Wagner Miquel Damasceno, também professor da Escola de Ciências Sociais, né, da Faculdade de Ciências Sociais. Então, é isso. Eu passo agora a palavra para a professora Terezinha, professora Teita, que vocês conhecem. Uma boa noite e que nós tenhamos uma excelente palestra. Boa noite para todo mundo. Eu queria agradecer, antes de tudo. Quem? Olívia, cadê a Olívia? Foi dormir. Foi dormir lá fora, mas veio. Apenas quantos meses está com a Olívia? 8 meses, né, participando da nossa primeira palestra. Queria agradecer enormemente, né? Primeiro de tudo, a presença dos meus amados estudantes da Bíblia, que eu sou, eles sabem, eu sou absolutamente apaixonada por eles. Você tem muita falta, quando eu estou no escritório. Eu agradeço enormemente. Uma tarefa tão árdua quanto a nossa de professores. Tem uma turma, tem duas turmas, que eu sinto falta do que eu não vejo, não é pouca coisa. Então, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Não é sempre assim, com todas as turmas. Mas quando acontece assim, é muito extraordinário. Eu queria agradecer a presença da nossa maravilhosa, a única professora aqui presente, Ludmila, professora das Ciências Sociais, que também discutiu tanto. Eu quero discutir a presença de, acho que o único estudante dela. Esse já é esse, João? Hã? Quase esse, João Paulo. Tá? E comecemos. Como vocês sabem, eu vou falar o mais rápido possível, porque, na verdade, gente, o grande especialista na temática, ali na entrada, alguém tem que fazer a propaganda, né? Tem tem agendas e cadernos, né? Que o Wagner está vendendo, mas o que eu queria que ele trouxesse, e está esgotado, é o livro dele. Né? Fantástico, maravilhoso. Eu vou mandar capa aí, e o e-mail dele, para vocês cobrarem dele no próximo evento ele trazer. Ele trazer agora, mas não tinha mais. É imperdível para quem quer entender o racismo nesse país a partir do materialismo histórico dialético. Veja só. Toda vez que chega a nossa discussão, né, da Semana da Consciência Negra, alguns mitos aparecem nas redes, etc. Eu queria um pouco falar sobre eles. Todo novembro a gente ouve. Mas por que é o dia da consciência negra? Deveria ser todo dia a gente ouve. Então, quando o racismo não for mais... Eu escrevi para não me perder. Vocês sabem que se deixar, eu falo até amanhã. Quando o racismo não for mais existente, gente, não haverá mesmo mais necessidade de referir-se a ele. Enquanto vigir o racismo, enquanto ele for a prática diária e cotidiana de países como o nosso, se faz necessário que se comemore a Semana da Consciência Negra. Comemorar, vamos separar as palavras, é memorar, é lembrar junto, lembrar todos que lutaram
todas as lutas, todos que caíram para que nós estivéssemos aqui, inclusive, né, comemorando, falando sobre isso. Não se trata de celebrar. Celebrar é fazer festa. Não temos por que fazer festa. Quando se refere a quase nada nesse país. Só quando tem aluno maravilhoso. Mas no que se refere a racismo, não temos como celebrar. É preciso que se denuncie, e esse é o nosso papel aqui, a persistente existência do racismo e suas novas formas, que a cada dia, por sob a aparência de que está diminuindo, né, todo dia você liga um jornal, nossa, você já vê um apresentador negro, você já vê, mas, nossa, está diminuindo o racismo. Está aumentando de forma ainda mais violenta, inclusive porque adquire formas também sutis. Segunda questão. Mas para mim todas as pessoas são iguais. Não vejo diferença entre pretos e brancos. Então, gente, objetivamente, a diferença existe entre a minha cor de pele e a do Ivan. A questão é que essa é uma sociedade racista. Não se trata de diferença. Em cima dessa diferença se constrói uma desigualdade, uma hierarquia. Isso é, nós pretos somos inferiores, etc. E os brancos não deixam. Quanto mais você tenta fazer de conta que não existe essa desigualdade construída em cima dessa diferença, mais cresce. A polícia, gente, por exemplo, sabe sempre essa diferença. Tanto que a maioria das abordagens, a maioria das mortes, a maioria das balas perdidas sempre acha o destino nos corpos negros. Terceira questão, gente, mas a raça não existe, somos todos da raça humana. Então, sim, a raça não existe mesmo, do ponto de vista científico. Mas um conjunto de práticas sociais e ideológicas de inferiorização de grupos sociais, como nós negros, por características fenotípicas, como cor de pele, ou seja, o racismo existe. Então, se utiliza a discussão de raça não como um construto biológico, mas como um construto social para bater na construção do racismo. O que é que nós combatemos aqui? Lembrando qual curiosamente o professor faz parte. Nós batemos no mecanicismo de esquerda, principalmente na parte que nos compete. Fora do marxismo, eu não vou bater, eu não vou. Existe, mas eu vou bater mesmo no interior do marxismo. Um mecanicismo que diz: quando fizermos a revolução, o racismo desaparecerá sozinho. É mentira. Né? O velho Marx nos ensinou que a estrutura muda com uma velocidade e a subestrutura muda diferentemente. Isto é, nós podemos acabar e vamos acabar com o modo de produção capitalista, a propriedade privada. Isso é expressão ideológica como racismo, como machismo, etc. Demora um bom tempo. Vive a experiência da União Soviética. Ele está aí para nos mostrar. Veja. Nós combatemos tanto esse mecanismo que diz quando fizemos a Revolução Agrária, racismo, como combatemos ainda mais ferozmente a possibilidade de que é possível acabar com o racismo no interior do capitalismo. Não é isso? Isso é, não precisa mudar nada, deixa o capitalismo aí e a gente só basta lutar que acaba com o racismo. A existência do racismo, eu até me envergonho de falar isso perto do professor, que é a grande autoridade no assunto, o professor Wagner, mas a gente precisa aprender, né, no ombro dos gigantes que a gente sobe. Né? Então, isso aqui é copiado diretamente ali do livro do professor. A existência do racismo no Brasil tem a ver diretamente com a escravidão, como nos demonstra o professor Wagner no seu livro. Quero lembrar do seu livro. Até a lei Eusébio de Queiroz, em 1850, o comércio de escravo era livre. A gente diz o tráfico de escravo. Não era tráfico de escravo. Quando se diz tráfico de escravo até 1850, quer dizer que era uma coisa que as classes dominantes não gostavam, gente, era fora da lei. Não, era lei. Era a lei. Só passa a ser ilegal, e daí surge a famosa expressão, vai em inglês dele, é ilegal, mas continua existindo, e aí foi o dominante de tráfico a partir de 1850.
foram os negros trazidos de África que formaram a primeira classe trabalhadora na fase da acumulação do capital no Brasil. As condições extremamente violentas com que a população escravizada era tratada sempre geraram as mais diferentes formas de enfrentamento. Do suicídio como forma de protesto ao assassinato de senhores, e chegando à forma superior da filobagem. O escravo era tratado e era considerado, e era objetivamente não moral nem eticamente, do ponto de vista legal e real, como elemento de produção, assim como era o carro de boi e o cavalo. Então, cada vez que ele entrava em luta, esse sublevado, isso causava diretamente problemas aos senhores, tanto do ponto de vista econômico como ideológico. Do ponto de vista econômico, o prejuízo é diretamente financeiro, né? Como um carro de boi quebrar, um boi adoeceu, um escravo que sai para lutar, ele perde financeiramente o dono do escravo. E do ponto de vista ideológico, o grande terror que as classes dominantes sempre têm é a possibilidade de surgir sempre uma nova contestação a partir daquele exemplo. Putz, só viu, aqueles 3 ali estão lutando, eu também vou lutar. Então, cada escravo que lutava era um terror para as classes dominantes. A quilomboagem, forma de organização negra, surgia assim, como o mais perigoso dos fenômenos para os senhores, pois demonstrava a possibilidade de uma outra organização social que não estivesse baseada no racismo. E demonstrava também, cabalmente, a potência da população negra, contribuindo enormemente para enfraquecer a lógica racista que fazia circular necessariamente a imagem dos negros como inferiores e incapazes. Ora, montou-se um quilombo, vários quilombos. Como podem ser inferiores e incapazes se fundam, inclusive negociam com brancos, formas de vida que competem diretamente com a organização dos brancos? Como assim inferiores? É isso? Então, a existência do quilombo era um terror de todos os lados que você olhe para os donos escravos, escravistas no geral. Por isso, o combate realizado, as diversas formas de resistência criadas pela população negra, sempre foram retratadas pelos diversos aparelhos ideológicos da época, como jornais, como não é luta, é crime. As lutas dos negros não são lutas, mas são crimes comuns, e não formas de resistência legítima. Então, nunca a gente está lutando fazendo baderna, é um monte de criminosos, é isso? Por que isso? Porque eu faço circular na consciência social a ideia de que as lutas dos negros é criminosa. Quem é de sã consciência que vai defender criminoso? Se for os direitos humanos, não é isso? Naquele tempo, a discussão de direitos humanos. Então, veja, é importantíssimo que retrate a luta dos trabalhadores em geral. Cada vez que a gente faz uma greve, é a mesma coisa. É um monte de paderneiro, impedido, ir e vir, etc, etc. Mas, sistematicamente, a luta dos negros era retratada como crime para que não gestasse solidariedade. É isso? Diz um velho, que vocês nunca me ouviram falar, um cara chamado Karl Marx, que eu jamais falo dele, é isso? Que as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Então, é necessário fazer a ideia de que os nossos enfrentamentos são crime comum. E veja, gente, isso foi lá no período da escravidão, no pós-abolição e até hoje. Durante a escravidão, continua, até hoje, a tentativa de criminalizar, demonizar todos os atos da população negra, sejam os diretamente políticos, sejam os culturais ou religiosos, etc. A televisão todo dia nos dá exemplo disso. É isso? Veja, o fim formal da escravidão, lá, 13 de maio de 1800 e qualquer coisa, não significou o fim do racismo. É o professor Wagner que faz essa ligação brilhantemente de qual é a necessidade do racismo como introdução capitalista. Que Marx
tematizar um pouco só porque que isso não significou o fim do racismo, o que foi esse processo da abolição. Marx nos ensina que em determinadas épocas históricas, quando o avanço das forças produtivas são travadas pelas relações de produção, então o trabalho não se desenvolve, a técnica não se desenvolve, porque as relações sociais nas quais eles estão ocorrendo, no caso, escravistas, império. Nesse período, diz Marx, sobrevém a revolução, ou seja, uma mudança, lembra o que é a revolução? Uma mudança pela base, destruindo a base para sobre ela se erguer, pegando um elemento ou outro, jogando outros fora, uma nova organização. Foi o que ocorreu no fim da escravidão no Brasil e no mundo. As classes dominantes capitalistas, com a Inglaterra à frente, tinham interesse em implementar o trabalho assalariado. Veja, gente, esse interesse não era por razões ético-morais quanto à violência no modo de produção escravista. Não é que os ingleses, os capitalistas, falaram, gente, que horror, né? A forma como os negros são tratados, que horror a escravidão. Não. O trabalho assalariado, descoberta das classes dominantes, era a forma mais eficiente de criação. Você criava valor novo. O trabalho escravo era de uma outra forma a riqueza criada. Ao longo do século XIX, a resistência dos escravos assombrava o sono das classes dominantes escravistas do Brasil. A Inglaterra, a principal potência político-militar e econômica da época, lembra-se, foi lá que aconteceu a Revolução Industrial, exercia a pressão pelo fim do escravismo, criando muitos problemas para o futuro do escravismo brasileiro. A Inglaterra havia realizado sua Revolução Industrial um século antes, 1700, né? Século XVIII, e precisava expandir seu mercado, porque era impossibilitado por regiões onde trabalhadores tinham sobre o trabalho escravo, entre outras razões, não valorizavam o valor e não recebiam salário. Dessa forma, a Inglaterra, e não só ela, realiza todos os esforços de pressão sobre o país como o Brasil, para que a comercialização dos corpos fosse, tornando, inclusive, essa comercialização do crime como denominado tráfico. Óbvio que não foi somente a pressão dos países capitalistas a única causa que culminou na escravidão. Diz o velho lá, eu estou citando o Marx, que o concreto é sempre que existe, é sempre a síntese de muitas determinações. Isso é, existem vários elementos que contribuem para que algo seja aquilo que é, o que ocorra em determinado período histórico. A luta de classes, isto é, as diversas formas de resistência da população escravizada e seus aliados, foram um componente não único, mas importantíssimo nesse processo. A narrativa oficial sobre o período, lembrando lá que as ideias dominantes são sempre as ideias da classe dominante, enaltece a ação de abolicionistas conservadores, e aí leiam o livro do professor Wagner para ver como é que ele retrata figuras consideradas heróicas, como Gilberto Freire e Joaquim Nabuco. Vou dar um spoiler para o sol básico, né? Então, veja, se enaltece a ação de abolicionistas conservadores que lutaram pela abolição para que, com medo do Haiti, lembra-se, Caetano, o Haiti é aqui, com medo de que acontecesse aqui a mesma revolução que aconteceu no Haiti. E eles tentam fazer desaparecer, ou pelo menos diminuir, as diversas formas de resistência individual, e houver muitas, e coletivas, trabalho deles escravizados. Com o fim da escravidão, fim oficial, estou falando aqui, tá? Abolição. E todo o processo de técnica de formação de uma classe trabalhadora assalariada no Brasil, como na América, fez-se necessário que as classes dominantes fortalecessem o racismo, como elemento central para a configuração dos contornos próprios do modo de produção capitalista. Quais são? A divisão social do trabalho no capitalismo foi delineada, tomando os negros como a população alvo da superexploração. Isso é,
São os negros que têm que ocupar os piores lugares na linha de produção, ligados ao trabalho manual, e, especialmente, são os negros que devem formar o exército industrial de reserva, aquele que está ali sempre desempregado para poder abaixar o valor da força de trabalho, salário. Para que o processo excludente e violento do capital pudesse marchar sem grandes oposições, o racismo se faz presente enquanto ideologia, enquanto prática social de ocupação de piores lugares e enquanto ideologia, um conjunto de ideias que esconde, inverte e justifica o tratamento dado à população negra, imputando a essa população características de inferioridade. Convenção, ganham pouco porque são burros, porque são violentos, não é isso? Convenientemente arroladas por uma pseudociência chamada eugenia, vai no spoiler, brilhantemente estudado pelo professor Ivan Bucari. A nossa conversa de hoje indaga sobre lutas. Os meios de comunicação, no seu papel de defender os interesses capitalistas, tentam adaptar e fazer parecer que o racismo foi superado. Personagens negros em papéis de destaque, e repito, é um avanço. Lutamos e queremos, sim, que as pessoas negras não sejam representadas apenas nas posições inferiores, tá? Queremos, sim, isso é um avanço. Porque a alteração simbólica cumpre um importante papel. Nós vimos negros na propaganda, que não havia há pouquíssimo tempo atrás. Veja, mas para as classes dominantes do capitalista, interessa separar a opressão, que é o racismo, o sexismo da exploração, do trabalho que a gente realiza e que ele fica com os frutos. E ele diz o seguinte: nós não aceitamos o racismo. Olha só, nós só exploramos vocês, mas não temos nada a ver com racismo. Nós, marxistas, denunciamos que o racismo é produto direto e importante, um dos esteios sobre os quais se mantém o modo de produção capitalista, e não uma consequência indesejada. Enquanto as classes dominantes fazem circular narrativas equivocadas, com apoio, inclusive, de parte do movimento negro pós-moderno, sobre os interesses da população negra, colocando sempre nas questões meramente culturais. Não é isso? A nossa luta é só cultural. Mantém de forma cada vez mais exacerbada e violenta a segregação por raça, se chama racismo, enquanto prática concreta. Continua destinando aos negros os piores lugares no trabalho, nas moradias. Assim, gente, mas é o canto em verso em prosa, a favela como lugar de potência. Sim, as pessoas que moram na favela possuem potência, mas é interessante que eles agem, as classes dominantes, para que jamais a potência posta nos trabalhadores pauperizados, que são obrigados a buscar lugares cada vez mais insalubres para morar, essa potência jamais se transforma em ato, fica só em potência, em possibilidade, sem ser as condições concretas para que essa potência sem se transformar em ato, é uma mentira, é uma falácia, é uma ilusão. Tá? E nas universidades, nós estamos aqui bastante presentes na Bíblia, nas ciências sociais, mas cadê a nossa presença na engenharia, no direito e na medicina? Nos governos fascistas, como o anterior, era aberta a chacina contra eles. Eles nem precisavam descontar no discurso e na prática. Aumentaram incomensuravelmente as práticas racistas como política de governo. Nos governos democráticos populares, sim, ufa, que bom, derrotamos um monstro argentino, está repetindo a história. O governo democrático popular, olha que interessante, fez-se festa para subir a rampa com representação da população negra. Fez-se o Ministério da Igualdade Social, etc, etc. Mas a polícia militar, criada para matar negros, continua sua marcha de assassinar negros, especialmente em estados como Bahia e Rio de Janeiro, em maioria negra, onde se encontram as polícias mais assassinas,
sem que se sequer coloque no atual governo democrático popular, e eu, muita gente já fez o eleger, a discussão do fim da polícia militar. A lei antidrogas, que nos governos democráticos e popular, aqui em 2012, foi defendida, fez aumentar o encarceramento de pessoas negras em números inauditos, que é para isso que segue aquela lei. Pesquisadores da UFRJ falam em 400% do número de encarceramento de pessoas pretas. O conjunto de medidas que possam incidir, mesmo que limitadamente, sobre a vida da classe trabalhadora negra, são raras, até o momento. Não é que eu tenho esperança que vai mudar, só falo sobre o que eu estou vendo. E ficam no nível formal, da lei ou da propaganda, sem que medidas concretas sejam tomadas. E se retoma a ladainha, mas o racismo é estrutural. O livro do professor Wagner já bate suficientemente no que significa ficar afirmando o tempo inteiro que o racismo é estrutural. Então, queremos muito combater, mas ele é persistente, etc, etc. Enquanto isso, as questões de interesse do capital, o juro, etc., são rapidamente resolvidas. Dessa forma, para nós, a população negra e todas as pessoas antirracistas, nos resta lutar. Mas que lutas? Foi encerrado. Primeiro, se eu tivesse uma receita, a gente já tinha, né, cada um de nós, o que nós podemos trazer elementos centrais para problematizar. Primeiro, é preciso, no que se refere, é preciso não só que a população negra, mas todos os antirracistas evitem as ilusões institucionais, que dirigem toda a luta para a institucionalidade, como o parlamento. Então, aqui basta a gente eleger representantes negros, sem tomar, deixando fora o eixo da classe, denunciando o lugar que a população... Então, esquecem de denunciar qual é o lugar que a população negra continua ocupando na divisão social do trabalho capitalista, que é relegada na produção e ocupa os piores lugares em todos os cantos, mas no trabalho, que já é preparado na moradia e na universidade, para que você não consiga chegar até o trabalho. Ocupar-se com a luta institucional, colocar todas as nossas energias na luta institucional, escamoteia, esconde as questões principais e desvia as energias da luta direta, que utilizam os métodos de luta que a classe trabalhadora e a resistência negra criaram na história. Mas é o que nós vamos fazer, estudar um bom começo. Olhem as lutas que foram travadas. Segundo lugar, travar as lutas, não em torno de perfumarias, expressas, como já disse várias vezes, no termo, por exemplo, o empoderamento. Eu me senti poderosa. Mas travar a luta em torno de mudanças reais e concretas da vida da população negra, que tocam tanto nas questões materiais, como emprego, moradia, escola e vida dignas, quanto nas questões simbólicas, respeito às diferenças culturais, religiosas. E não apenas nas questões simbólicas, como a representatividade. Okay? Terceiro, evitar as lutas que, a pretexto de potencializar a população negra, propõem a continuidade da exploração e da opressão perpetradas pelo capitalismo. Expresso na proposta. Eu não sou pelo fim do racismo, não dizem com essas palavras. Basta inverter os polos. Negros no papel de opressores, hispanos no papel de oprimido. Então, não é que nós vamos acabar com a opressão. É a lógica do Black Monday. É isso? Os negros no poder e os não. É uma impossibilidade histórica, mas é especialmente um absurdo, porque nós somos pelo fim de toda e qualquer forma de exploração e opressão, e não pela inversão de sinais. Nossa luta é pela construção de uma sociedade emancipada, humanamente emancipada, que só se pode construir com o fim da propriedade privada da produção, dos meios de produção, com os trabalhadores e trabalhadoras associados, produzindo a riqueza e tendo acesso aos seus frutos, sem distinção de cor, raça, sexo, gênero, qualquer outra forma de classificar pessoas por características biológicas ou psicológicas. E nós alertamos
e chamamos todos aqui, antirracistas. É que não é possível pensar separadamente nem racismo e nem capitalismo. Não se destrói nenhum dos dois. É preciso trabalhar a luta pelo fim do capitalismo, no interior da qual a luta pelo fim do racismo se encontra umbilicalmente ligada. É uma tarefa árdua, nos dedicamos a ela e precisamos de todos vocês para caminharmos juntos com isso. Bom, eu só queria dar um recado que eu esqueci, é que essa palestra ela é certificada, né? Então, assim, não esqueçam de assinar a lista, ela vai ser certificada, isso é muito bom. Ok? Agora eu passo a palavra para o professor Wagner e vamos continuar esse debate. Ouçam Wagner, é que os meninos nunca ouviram. Estou muito feliz de vocês ouvirem o Wagner pela primeira vez. Então, vamos lá. Professor Wagner, o senhor tem 30 minutos. Okay. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui diante de vocês, alguns rostos conhecidos, outros tantos não. Muito bom debater esse tema tão importante aqui nessa noite. Difícil saudar todo mundo, mas saudar algumas pessoas aqui em especial, saudando a todos, né? Querida Lud, o Ivan, os alunos da Bíblio, das Ciências Sociais, da Museologia, acho que tem de arquivo também aqui, enfim, é um prazer estar aqui diante de todos, meu camarada, meu colega Ivan, professora Teca, Terezinha, muito generosa, sempre nas palavras, tenho um privilégio, um prazer imenso, desde que cheguei aqui, por conviver com colegas tão generosos, e a Teca em especial, generosa intelectualmente, e a gente vem debatendo já há algum tempo, dialogando, fazendo uma série de atividades. Essa é a terceira atividade, né, de novembro que a gente faz, já está criando uma espécie de tradição aqui na Unirio, né? Marcar essa data com um debate importante. E é uma pessoa que, na minha pouca experiência, assim, que tem os maiores vigores com os conceitos, com as categorias, com as palavras. E eu queria começar por uma das precisões que ela fez em relação ao dia 20 de novembro, né? Que não é um dia de celebração, né? É um dia, a ideia da comemoração, né? De memorar junto, né? Ou seja, não é um dia de celebração, porque o dia 20 de novembro é uma data que marca duas coisas bastante trágicas. Em primeiro lugar, ela marca um extermínio de uma população imensa, que vivia num território que hoje representa o estado de Alagoas e Pernambuco. Marca o extermínio da população que vivia na República de Palmares. Depois de 60 anos, a partir de uma expedição de um líder bandeirante, Domingos Jorge Velho, quilombo da República dos Palmares, que era uma congregação de vários quilombos, liderado por vários indivíduos, inclusive mulheres, foi dizimado, foi destruído. Mas não marca só isso, fim do quilombo dos Palmares, marca o assassinato, talvez, da maior liderança negra da história do nosso país, que é Zumbi de Palmares. Zumbi de Palmares foi assassinado no dia 20 de novembro e, por isso, o movimento negro reivindicava que essa data se tornasse o Dia Nacional da Consciência Negra, para nunca esquecer. E para, nesse dia, discutir não só a escravidão, discutir o racismo e discutir a condição do negro e da negra na sociedade contemporânea. Zumbi de Palmares foi assassinado porque ele era a maior liderança da população negra no período colonial. Não foi só assassinado, porque a classe dominante no Brasil, ela não mata só. Ela mata com requintes de crueldade. Ela sabe que cada assassinato de cada liderança precisa ser algo simbólico, amedrontador.
Zumbi era conhecido como um imortal, porque ele havia escapado de uma série de tramóias e tentativas de assassinato por anos. Então, criou-se uma lenda na República de Palmares e fora de Palmares de que Zumbi era imortal. E quando ele finalmente é capturado e assassinado, a classe dominante decapita o Zumbi, pendura a cabeça dele em praça pública. Eis aqui o imortal de vocês, para amedrontar. Essa é a classe dominante do Brasil. Ela é mansa, com os de cima, e absolutamente feroz e covarde com os que estão de baixo. Por isso, essa data não é uma data de celebração. É uma data de rememoração. É uma data de atualização do ódio, inclusive. Do ódio de raça e ódio de classe. Porque um dos temas da nossa mesa é a violência, porque o nosso país é fundado na violência. O Brasil é fundado na violência. A partir do processo de colonização de Portugal, aqui, aberto em 1500, a marca da nossa sociedade é a marca da violência. Até mesmo processos de inflexões políticas, de mudanças de regime, são marcados pela violência. Passamos agora pelo 15 de novembro, a proclamação da República. O Brasil proclamou sua República em 15 de novembro de 1889. A maioria dos países que proclamaram sua república, mudaram seu regime político para regimes políticos republicanos e democráticos, fizeram o quê? Promulgaram uma Constituição, porque a Constituição é a carta magna de um país. É o documento máximo, é a máxima expressão jurídica de um país. O Brasil não. Antes de promulgar uma Constituição, o Brasil promulgou um Código Penal. Antes da Constituição no Brasil, em 1890, o Marechal Deodoro da Fonseca produziu um Código Penal. Antes da Constituição, antes de qualquer garantia de direitos, vem aqui o ordenamento, a norma jurídica que pune boa parte da população brasileira. E como a escravidão havia sido abolida 2 anos atrás, em 1888, não era possível criar um tipo de legislação abertamente racista. Isso é interessante porque parte dos teóricos do século XX que tentavam sustentar a ideia de que no Brasil não havia racismo, se ancorando numa justificativa jurídica, dizendo, olha, o Brasil nunca produziu nenhum ordenamento jurídico de cunho abertamente racista como nos Estados Unidos, como aquele conjunto de leis chamada de Jim Crow, né, segregacionista. Olha, tá vendo? Não podemos dizer que o Brasil é racista e tal. Mas, eu costumo dizer, nós, cientistas sociais, não nos conformamos com aquilo que uma sociedade diz sobre si. A gente precisa olhar como essa sociedade funciona. Então, a gente não toma apenas a letra fria da lei para entender a sociedade. A gente precisa olhar para como essa sociedade funciona. Veja, o Código Penal foi promulgado 2 anos, foi decretado 2 anos depois da abolição da escravidão, ele, evidentemente, não podia ser abertamente racista. Mas o que havia de conteúdo absolutamente racista lá? Havia, na seção 3, um capítulo destinado à punição daquilo que eles chamavam de vadios e capoeiras. Não falava nos negros, mas, evidentemente, quem eram os vadios? Em primeiro lugar, porque boa parte da população brasileira, com o fim da escravidão, ficou à margem do mercado de trabalho e dos setores mais dinâmicos da economia brasileira. Então, evidentemente, aquilo que nós chamamos de vadiário, ou seja, a ociosidade em relação ao mundo do trabalho, era absolutamente negra. Os negros ficaram à margem do sistema produtivo, não foram incorporados nos setores mais dinâmicos. Esse papel coube aos trabalhadores europeus que vieram imigrando para cá para o Brasil. Em segundo lugar, quem eram os capoeiras? Evidentemente, eram os negros. E, aliás, isso é importante porque a gente hoje dá muita ênfase na capoeira apenas no aspecto cultural, porque é evidentemente importante, mas a capoeira é uma forma de autodefesa. Não é só cultura. E essa é a dificuldade, muitas vezes, e que a Teca pegou bem, é de conjugar os elementos simbólicos, os elementos de classe, os elementos materiais, a política, a economia. Capoeira é isso. É cultura, é dança, é simbolismo, é religião, pode ser encarado também como forma de expressão conjugadas com a religião, mas é uma forma de autodefesa. Por quê? Porque a população negra no Brasil não tinha acesso a armas.
tinha acesso a metal. Então, a capoeira era uma forma de autodefesa. Ou seja, a punição, a capoeira sendo jogada na ilegalidade, era uma forma de, inclusive, impedir o direito sagrado de se autodefender. Então, essa é a história do nosso país. Um país marcado por uma violência brutal, da colonização à instauração da República, passando por todos os processos ditatoriais, Estado Novo, governo Vargas, depois, mesmo os períodos democráticos do governo Vargas, depois a ditadura militar e os períodos democráticos. Essa história do Brasil. Há uma continuidade aí. Uma das continuidades é a exploração e a opressão racial. Essa é a história do nosso país. Por isso, essa ideia de que há uma democracia racial é uma ideologia, como a Teca bem explicou. É uma ideologia. Ela não se sustenta. Em primeiro lugar, porque havia gente nas ciências sociais que dizia assim, o núcleo fundacional do nosso país era a família. Para o Brasil ingressar no panteão das grandes nações, é preciso modernizar o nosso país. É preciso substituir a família e instaurar relações ordenadas pelo Estado, ou seja, mais Estado, menos família. Né? Vamos abolir esses elementos ideológicos que são resquícios do passado. Podemos incluir o racismo nisso. E o que a gente vê hoje em 2023? É o racismo na família brasileira e o racismo no Estado. Há quem diga assim, mas com a educação e com a ciência, o racismo vai ser eliminado da textura racial. O que a gente vê? A gente vê o racismo religioso e o racismo nas escolas e nos espaços de produção de ciência, na universidade. Essa é a realidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que a Teca falou, a sociedade capitalista, esse Estado democrático, e gosto de falar, Estado democrático de direito, esse Estado português é um Estado que precisa do racismo. E é incapaz de abolir o racismo, é incapaz de cumprir aquilo que a gente chama na política, cumprir essa tarefa democrática, que é o tratamento igualitário entre todas as pessoas. Por isso que o racismo, apesar de não ter uma validade biológica, ele tem uma validade sociológica e política, porque, de fato, no dia a dia, nós negros somos tratados como pessoas de raça diferente. Né? Diferente, né? De forma desigualadora. Nossa diferença é tratada como uma desigualdade. Por conta da nossa cor e da nossa raça, nós experimentamos uma vida profundamente diferente da população branca. E aqui no Rio de Janeiro, esse estado e essa cidade bastante especial para o nosso país, é muito forte. Porque o Rio de Janeiro é um dos lugares com a maior concentração de população negra do nosso país. E, ao mesmo tempo, é um dos lugares onde o mito da democracia racial é mais forte. Né? A ideia de que não, porque há um convívio muito intenso, muitas vezes caloroso, entre negros e brancos, não existe racismo. Existe no Rio de Janeiro. Eu trouxe até alguns números aqui para explicitar. Veja, a média salarial do trabalhador branco aqui no Rio de Janeiro é R$ 4.064. Né? A do negro é R$ 2.042, 50% a menos. Os trabalhadores negros no Rio de Janeiro recebem 50% menos do que os trabalhadores brancos. Saiu um resultado há 2 anos atrás de um estudo elaborado, carreado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, junto com outras defensorias públicas do Brasil, que chegou ao resultado de que 81% das pessoas que são presas por reconhecimento fotográfico no Brasil são negras. A ideia é a associação, né, de que o negro geralmente é selvagem, é marginal, ou é um bandido em potencial, que diz respeito àquilo que a gente chama na literatura, né, de ideal de branquitude, ideologia do embranquecimento, a ideia, né, de que o negro, né, tudo aquilo que é negativo está no polo da negritude, e tudo aquilo que é positivo está no polo da branquitude. Então, isso se reflete num procedimento, né, arcaico, que é o reconhecimento fotográfico. Geralmente, as pessoas vão lá, olha, eu acho que foi ele, pega uma foto, eu acho que é ele. Né? E o que a gente tem aí, boa parte da população, que já está presa, inclusive, sem ter sido julgado, é Então, essa é uma das expressões do racismo no Brasil.
Veja, mas aqui no Rio de Janeiro, 80% dos assassinatos no estado do Rio de Janeiro são negros. São negros. 3/5 das chacinas, das maiores chacinas realizadas na história do Rio de Janeiro, inclusive, estão na conta desse governador que governa essa cidade, esse estado neste momento, que é o Cláudio Castro. 3/5 das chacinas do Rio de Janeiro, das maiores chacinas. Veja, 12 milhões de pessoas no Rio de Janeiro hoje vivem, no estado do Rio de Janeiro, vivem em alguma região controlada por alguma facção. Milícia, tráfico de drogas. Essa é a condição da classe trabalhadora e, geralmente, da população negra, que é a maior parte da classe trabalhadora. No Brasil, pegando mais alguns dados, sem querer ser muito cansativo, 2,6% dos negros têm 2,6 vezes mais chances de ser assassinado do que um branco. 2,6 mais chances. Uma mulher negra tem quase 2 vezes mais chances de ser assassinada do que uma mulher branca. Dentro do debate do feminicídio, e essa é uma área de estudo, né, a questão das mulheres, o estudo sobre gênero, sexo, da DECA, né, mesmo dentro desse debate, o tema racial, né, mostra uma força gigantesca e uma diferenciação importante de ser observada. Veja, até que falou da lei antidrogas, 68% da população carcerária do país é negra. Isso levando em consideração a precariedade do processo censitário dentro dos presídios brasileiros. Esse número pode ser ainda maior. 68% da população brasileira, da população carcerária no Brasil é negra. Então, nós vivemos num país em que o racismo não é a exceção, é a norma. É a norma, e ele se manifesta de diversas maneiras. Se manifesta na economia, na política, na saúde, na educação, na cultura. Esse é o quadro do nosso país. Veja, até que eu estava falando, né, de uma série de coisas que eu acho que são muito importantes. Junto com todo esse plexo de questões, cultura, a necessidade de representação, é importante discutir coisas estruturais também. E eu acho que esse é um desafio de resgatarmos para nós, não só nós negros, né, mas todos aqueles que querem se insurgir, que insurgem contra o racismo, é a necessidade de resgatar uma luta que influencia diretamente na vida da classe trabalhadora e da população negra e pobre. É preciso falar de política fiscal. É preciso falar de emprego. É preciso falar de reforma. Sabe por quê? Porque senão a gente não muda a vida da classe trabalhadora. Porque, de fato, e esse é um tema bastante importante, nós passamos aí por um governo, que é o governo Bolsonaro, que podemos dizer que ele era bastante franco no desprezo aberto que ele possui pelas mulheres, pelos negros, né, pelos homossexuais, pela comunidade LGBT, pela população e pela classe trabalhadora. Era franco nesse sentido. Né? Então, promoveu aí uma espécie de genocídio, utilizando o coronavírus nos últimos 2 anos, né? Aí que vivemos no Brasil, e sem dúvida nenhuma foi importante ter tirado ele do governo. Mas é importante olhar ao nosso redor, entender a realidade, ver o que está acontecendo, porque não tem nada a se comemorar. Porque, veja, o racismo, o extermínio da população brasileira, ele não é um monopólio de um determinado governo. O racismo, a política de genocídio e de difusão da população negra não é monopólio do Bolsonaro. Não começou com o Bolsonaro, não começou com o Temer, né? Não começou com o Fernando Henrique. É uma continuidade. E para pegar os últimos governos, também é uma marca do governo do PT. Indígenas. Também é uma marca do governo do PT. Muitos de vocês são bastante novos, talvez não lembrem, mas uma coisa importante para a população negra, e que é preciso sempre falar e é preciso sempre lembrar, a ocupação militar no Haiti. Em 2004, o Brasil cumpriu um dos piores papéis
da história do nosso país. Ocupou militarmente, a mando dos Estados Unidos e da ONU, o Haiti, em 2004. Uma ocupação criminosa que durou 13 anos, só terminou em 2017. Qual que é o saldo dessa ocupação? Mais de 8.000 pessoas assassinadas no Haiti. Denúncia de mais de 5.000 casos de estupro, não só de mulheres, mas de crianças. Mais de 30.000 pessoas mortas por cólera. Esse é o saldo. E a gente vê aqui no Rio de Janeiro, vê vários haitianos, né? Na Uruguaiana, trabalhando. Muitos haitianos no Sul morreram. Qual que é a política do nosso país em relação aos nossos irmãos haitianos? Tinha que ter uma política de reparação. Tinha que ter uma política de reparação profunda, não só do Brasil, dos Estados Unidos e da ONU, reparação ao Haiti. Inclusive, pelo papel histórico que o Haiti cumpriu em relação ao mundo. Então, veja, é importante lembrar isso, porque a época que essa ocupação militar começou com o governo Lula, boa parte do movimento negro silenciou. Por quê? Porque estava atrelado ao governo. Para manter as boas relações com o governo, silenciou todo esse crime histórico sobre nossos irmãos negros. E eu estou lembrando isso porque parte daquilo que aconteceu está sendo reeditado hoje. Uma das grandes tarefas da classe trabalhadora, dos movimentos estudantis, do movimento negro, eu milito no movimento negro, sou um militante do movimento negro também, né? É manter a sua independência política frente ao governo. Não só os empresários, frente ao governo. É fundamental. É fundamental, porque o nosso inimigo não é só a ultradireita. O nosso inimigo também é quem diz que é nosso aliado e quem acena com uma mão e com a outra mão retira nossos direitos. Retira nossos direitos. Veja, nós estamos diante de dos maiores absurdos políticos e fiscais do nosso país. É o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é uma medida que, na íntegra, é a mesma chamada na época PEC do fim do mundo do Temer. Significa um contingenciamento do dinheiro da União para a saúde, para a infraestrutura, para os serviços públicos e uma sangria desatada para o pagamento dos juros e amortizações da dívida. É menos dinheiro para a população brasileira e dinheiro ilimitado para os banqueiros. Isso é uma excrescência. E somos nós, negros, sobretudo os negros da classe trabalhadora, que acessam os serviços públicos. Então, a luta contra o arcabouço fiscal é uma luta que precisa ser conduzida por todos nós, da classe trabalhadora. E a juventude também. Olha a situação da nossa universidade. Porque, veja, nós conseguimos uma medida importantíssima, que foi a Lei de Cotas Raciais em 2012, fruto de uma conquista, fruto de uma luta imensa, de gerações de liderança do movimento negro. Em 2012, conseguimos a institucionalização disso. Agora, pai, os negros que entraram na universidade pela política de cotas raciais, depois de 2012, entraram numa universidade pública pior do que existia na minha geração. Pior. A Unirio, eu fui estudante daquele Unirio em 2004. A Unirio, em 2004, tinha uma estrutura melhor do que tem hoje. A UFRJ, em 2004, tinha uma estrutura comparativamente melhor do que tem hoje. Por quê? Porque de 2012 para cá, o que mais teve foi contingenciamento da educação. Contingenciamento. E não só dentro da educação, o mercado de trabalho piorou. O mercado de trabalho piorou. Piorou tanto que o que a gente vê é uma explosão do trabalho informal. A explosão do trabalho informal. A juventude negra, há uma massa negra que hoje, para sobreviver, trabalha pedalando, sofrendo o risco de ser atropelada e de ser morta nas ruas das grandes metrópoles, andando em bicicletas que não são suas, carregando comida que não podem comer, muitas vezes estando com fome, a mando de restaurantes com os quais não tem vínculo empregatício nenhum, para entregar para clientes com os quais não tem contrato nenhum. Recebendo, muitas vezes, menos de um salário mínimo, vivendo em movimentos pendulares, às vezes trabalhando demais e, às vezes, não tendo horas para cumprir, preencher essa jornada de trabalho regular de 40 horas. Esse é o drama da população brasileira, o que coloca para nós debates muito concretos, como, por exemplo,
a revogação da reforma trabalhista, feita pelo Temer. A revogação da reforma da Previdência. Era para o Lula revogar a reforma da Previdência. Não adianta ficar fazendo aceno simbólico, subindo com negros, com PCDs, com mulheres na rampa, se não revoga a reforma da Previdência. Sabe por que é racista? Porque a população negra é a primeira a entrar no mercado de trabalho. Por conta das condições históricas, nós começamos a trabalhar primeiro do que os brancos e médios. Então, entramos na juventude, muitas vezes na infância, a trabalhar. Entramos não só nos piores empregos, né? Também entramos na informalidade. Essa é a porta de acesso ao mercado de trabalho. O trabalho informal, sem carteira assinada. Somos os primeiros a entrar no mercado de trabalho, somos os últimos a sair. No apagar das luzes. Então, uma reforma da Previdência que cria mais obstáculos, cria mais impeditivos para a aposentadoria e que posterga o tempo de aposentadoria, na verdade, é uma punição à população negra. Sabe por quê? Porque aí é um debate que também mistura o olhar, e eu já vou fechar, né, um olhar supostamente científico, estatístico, que leva geralmente dá um olhar específico para uma variável, que é o aumento da expectativa de vida, da longevidade da população brasileira. É verdade, a população brasileira, né, está vivendo mais, mas na média. Sabe por quê? Porque enquanto a média no Leblon, aqui no Leblon, é de 75 anos, né, se não me falha a memória, na Pavuna, é 60. Em São Paulo, em Pinheiros, é 83, bairro nobre de São Paulo. Cidade de Tiradentes é 57. 57. E a maior parte da classe trabalhadora da região metropolitana de São Paulo não está em Pinheiros, está na cidade de Tiradentes. Significa que essas pessoas vão morrer sem se aposentar por conta da reforma trabalhista. Então, é importante discutir isso. É importante exigir desse governo a revogação da reforma trabalhista, exigir a revogação da reforma da Previdência, exigir a revogação do arcabouço fiscal. E eu vou concluir com uma coisa: exigir a revogação de um decreto que o Lula fez agora, junto com o Alckmin, há 2 meses atrás, que garante as parcerias públicos-privadas na educação, na saúde e no sistema penitenciário. O primeiro presídio privatizado aí, concessionado, foi lá em Erechim, lá no sul do nosso país. E há a possibilidade da privatização de outros presídios. Os Estados Unidos já mostrou aí que essa política de privatização dos presídios é uma política capitalista e absurdamente racista. Porque quanto mais preso, né, mais lucrativo é. E o nosso país já é um país que encarcera demais, sem julgamento. Boa parte da população encarcerada já está encarcerada sem ter sido julgada. E a privatização do sistema penitenciário significará um aumento, um escalonamento do encarceramento da população negra. Então, tudo isso que eu estou dizendo é no sentido de mantermos, né, a guarda levantada e um olhar não só direcionado para a outra direita, que não está morta, mas também um olhar sobre quem está governando e exigir os nossos direitos. Inclusive, por quê? Porque a história já demonstrou que não há nada que pavimente melhor o caminho para o retorno, para a subida da ultradireita ao poder, do que as traições daqueles que se dizem os amigos e os colaboradores da classe trabalhadora. O Bolsonaro subiu ao poder em 2018, em 2019, pavimentado pelas traições do governo do PT. A gente viu aí na Argentina, com o Milei, um processo um pouco semelhante. Né? As ilusões, as traições pavimentam e produzem circuitos na classe trabalhadora. Então, o bolsonarismo ele não é uma variável independente dessas experiências reformistas. É preciso levar isso em consideração. Eu estou fazendo e eu fecho aqui, fazendo essa explanação, porque nós temos uma série de coisas para debater no dia 20 de novembro, mas não só no dia 20 de novembro, né? Durante todo o mês de novembro, dezembro também, que dizem respeito às necessidades imediatas da população negra e às necessidades históricas da população negra. É preciso voltar, e eu quero fechar com isso,
É preciso voltar a falar em reparações à população negra. Políticas de reparações. Nós passamos no Brasil 4 séculos de escravidão. A abolição da escravidão no Brasil foi desacompanhada por qualquer política reparatória. Por política reparatória, significa política reparatória em nível cultural, né? Com museus dedicados à consciência negra, à cultura afro-brasileira, significa repatriação de parte dos objetos nossos que estão em museus na Europa, mas significa políticas concretas também, como reforma agrária, reforma urbana, reforma trabalhista, e não contra a reforma trabalhista, evidentemente. Bom, acho que eu falei demais, vou deixar aí aberto para os debates, para as considerações, e muito obrigado. Bom, a nossa professora Terezinha fez um grande levantamento, né, da questão da formação do racismo no Brasil, e é importantíssima essa conjugação que a professora faz entre modo de produção capitalista e racismo. São irmãos, né? Não existe um sem o outro, né? Então, são lutas infrutíferas não fazer essas lutas conjugadas, né? É que eu coloquei um cronômetro. Então, é maravilhoso isso. Eu sou historiador e assim, um grande historiador, não sou um grande historiador, sou um historiador. Um historiador não é aquele que se preocupa com o passado, mas aquele que se preocupa com o presente. É cinismo, né, dizer da lei do sexagenário, né, quando foi lançada lá no Império, porque sabia-se que a população negra não chegaria aos 60 anos. Assim como o professor Wagner lembrou, é cinismo não revogar essa previdência, porque sabemos que a maioria da população que é negra não vai se beneficiar da aposentadoria. Então, assim, o que eu quero dizer assim, não é nos prendemos ao passado, mas nos prendemos ao presente que nos massacra. Então, para que a gente possa animar o nosso debate aqui, que é riquíssimo, né, com colaborações ímpares, eu gostaria de saber, né, quem gostaria de colocar questões aqui e perguntas. Pode vir aqui, se apresente, por favor. Não, pedagogia. Pois é, seu nome? Vinícius. Pois não, Vinícius. A gente tem o microfone. Estão conseguindo me ouvir? Odeia. Então, vem para cá, só para a gente então. Então, aqui que você vai ser gravado. Ah, tá. Eu posso falar, você deve ouvir, mas... Então, me chamo Vinícius. Peraí. Isso, Mas fácil. Vamos lá. Tá. Não, mas enfim. Eu me chamo Vinícius, tá? Eu sou aluno do primeiro período do curso de Pedagogia. É importante, né, a gente estar nesses espaços, a gente falar, debater esse tipo de tema, mas de uma pegada sem melindre. Por quê? A população preta ela foi silenciada por muito tempo, e é até hoje. Só que agora nós temos uma pequena possibilidade de falar um pouco mais e de ser ouvido. Quando eu conto para meus tios, né, para minha família, e eu estou aqui, sentado em um espaço branco, em um ambiente branco, falando para pessoas brancas que estão me ouvindo, cara, para eles isso é um tabu. Então, a coisa está caminhando, mesmo que em passinhos de formiga, elas estão caminhando. Né? A gente precisa falar que é o seguinte, a gente vincula muito a ideia do racismo a uma ideia de extrema-direita e a capitalismo, mas não é só isso. Por quê? Uma parte, né, porque onde eu quero chegar com isso? É que não existe, na verdade, entre esquerda e direita, eu sou preto. E aí a gente acaba tendo que olhar as coisas de um ângulo diferente, até para a gente não confundir ocupa tudo com ocupa tudo. Então,
um pouco nessa fala é o seguinte: quando você fala, né, nessa relação política e racismo, a gente fala que, por exemplo, em 1914, Marcos Garvey estava criando a UNIA. Enquanto isso, o Partido Comunista ele não era nem estruturado, ou seja, enquanto Garvey estava falando para milhares de pretos já estruturados politicamente, o Partido Comunista ainda estava dando seus primeiros passos. Então, vende-se a ideia de que nós, pretos, precisamos, né, da luta desse movimento, precisamos dele, mas quando, na verdade, historicamente, foi o contrário. Só que esses marcadores hierárquicos foram criados numa visão colonial, né, na visão do colonizador, e isso foi levando à ideia de que o preto ele precisa sempre estar em espaços brancos, em ambientes brancos, para poder ir se reforçando e se unindo enquanto comunidade, mas, na verdade, a história nos mostra que não. Então, é interessante falar isso, levando nessa ordem cronológica, que esses marcadores hierárquicos que foram criados lá atrás, eles vão sendo reforçados, E aí, quando o professor falou, né, do inimigo não ser só a extrema-direita, de projeto de formação, né, de formação de educação para a sociedade enquanto preta, que é um projeto de formação racista, são esses marcadores hierárquicos que foram sendo levados ao longo de toda a história. E aí a gente vai culminar no arcabouço fiscal, numa reforma da Previdência, e também vai culminar no próprio projeto de educação. Por quê? As cotas são muito legais, mas na prática eles jogam a gente aqui dentro para se vira. Jogam a gente num espaço branco, num ambiente elitista, porque o ensino público hoje superior, ele é elitista e branco, sim. A gente vai ter que começar a tocar na ferida, a gente começar a ir lá no vice-reitor e falar, ó, tem preto lá. Por quê? Por exemplo, você pega a emenda de algumas disciplinas do curso de primeiro período da pedagogia, que fala em um ensino plural, mas na prática, nós estamos chegando no final do período e eu só aprendi em uma disciplina sobre a perspectiva europeia acerca desse assunto. E aí, quando eu fui questionar e trazer o mesmo assunto sobre a perspectiva preta e pan-africanista, eu fui rechaçado. Aí é essa universidade que vem das propagandas políticas falando que é um local plural, mas não é. Não é feito para a gente, não é pensado para a gente, e esse projeto de inclusão, ele não foi pensado para a gente, ele foi pensado para que fosse, para que, de alguma forma, isso gerasse voto, porque o que dá dinheiro no Brasil hoje é voto. Então, esse tipo de evento, esse tipo de espaço, é muito bom, porque e nós, galera preta, estou falando para vocês, a gente precisa tomar esse espaço para a gente e falar sobre as nossas dores, sobre o que nós passamos, sobre as nossas perspectivas. Porque já que a gente está aqui, ou então vai passar raiva todo mundo junto, fica suave, porque a raiva a gente já passa. É racismo da hora que a gente pega o ônibus até a hora que a gente chega aqui. Mas eu vou chegar aqui, se eu ficar quieto, eu vou passar raiva sozinho. A gente nós não precisamos passar raiva sozinho. Uma tecla que eu estou batendo muito aqui nessa universidade. O racismo aqui não é com o aluno, não. Só não. Vocês olham como o segurança e a tia da limpeza não recebem um bom dia de uma série de alunos e professores que estão aqui dentro. Então tá. Então, é isso. Não é perspectiva na fala, não. É só para... o tempo, finalizando. Então, assim, só para finalizar. Estamos aqui dentro, aí eu digo para a galera preta, nós estamos aqui dentro, precisamos utilizar esse espaço, precisamos falar, porque aqui, de fato, nós vamos ser ouvidos. Se vai dar certo na prática ou não, não sei, mas vamos nesse caminho. Professora, muito obrigado, né, que estou aqui, graças à professora que fica me ouvindo e me aturando na sala, dando curto para reclamações, mas é isso, obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Bora, galera, vamos se animar aí. Vamos se animar. Bate-papo. Alguém lá no fundo, levantou a mão. Foi uma pessoa particularmente que eu conheço,
Gostaria de ler essa história, entendeu? Ela até postou no Facebook e me tocou muito, porque eu conheço ela, conheço a história dela. Tá? É bem rapidinho, pois quiser aqui. É para poder, tá vendo? Está gravando aí. Pega o microfone, por favor. Seu nome. Meu nome é Cláudia. Vou estar lendo uma publicação do Facebook de uma pessoa que eu conheço, tá? De uma mãe, que é de uma criança preta, linda, maravilhosa, negra. E ela começa assim, a mais. Minha criança preta. Nem sempre queremos falar sobre o Dia da Consciência Negra, mas sempre teremos que falar. Além de todas as lutas que o povo preto tem. Desculpa, gente, só para começar. Quem aqui é mãe, quem aqui é pai, avô, entendeu? Quem se identifica, entendeu? Por quê? Eu não me refiro só aos pretos, eu me refiro aos brancos que podem desmistificar, ajudar a acabar com esse preconceito nas escolas, com as crianças, afastando as crianças brancas das pretas, entendeu? Continuar o texto dela, né? Agora eu não vou parar, continuar direto. Nem sempre queremos falar sobre o Dia da Consciência Negra, mas sempre teremos que falar, além de todas as lutas que o povo preto tem. Há uma que realmente me assusta cada vez mais. E mais do que isso, me taca na cara a diferença nas soluções no trato. Como uma criança preta e não corre com a cabeça da mesma. Eu e João, minha mãe e meu filho, falamos disso desde muito cedo. Ele tem 9 anos. Tá? Porque ele teve uma professora que dizia para ele que ele era moreno. Quando eu reclamei disso, a escola falou que na hora certa as crianças estudariam sobre raça e cores. Oi? Aí começou a minha luta com a escola. Ele era o único preto, bolsista, com mãe de esquerda, feminista e preta. Ou seja, segundo a dona da escola, eu era um problema. Nervosa, raivosa, barraqueira e tudo mais que uma preta, com voz, carrega de placa. Continuei dando aulas e aulas sobre África, sobre o período da escravidão, sobre o orgulho que eu tenho, né? Tudo muito cedo, porque ele tinha que ter armas, ele tinha que saber se defender, sem se sentir como queria que ele se sentisse. No ano seguinte, minha criança preta passou por todo tipo de situação bizarra. Passou por todo tipo de exclusão, racismo, dor e choro. Ah, mas por que você não reagia? Porque quando o racismo descartado entra, ele te rouba tudo. Ele te rouba a paz, a dignidade e a coragem. Mas da metade do ano, eu não conseguia vagar em outra escola. Fui ao conselho tutelar e lá ouviram a minha criança preta. Eles disseram que nada poderia ser feito. Podemos ir lá, mãezinha. Mas quem garante que não vai piorar depois? E nada foi feito. E me vi sozinha, desamparada, calada, não só a voz do meu filho, mas a minha também. Mas o racismo não existe mais. Isso é coisa de preto fraco, com mania de perseguição. Nos últimos dias de aula, quando eu fui buscar a minha criança preta, bastou um olhar para mim, e nós dois, sem falarmos uma única palavra, entramos num choro profundo e nos abraçamos, sem forçar mais aliviados. Acabou. Isso é a luta, a consciência negra diária. De nada pode evitar que ele passasse, que todos já passamos, mas injetar uma força que nem sei se ainda tem. Você é preto, você é lindo, teu cabelo é lindo, querem cheirinho bom que você tem. Assim seguimos, trocou de escola, quase um ano e não se recuperou a autoestima. O melhor amigo dele é um menino que está no espectro autista porque me aceitou. Isso a criança falou, né? Porque me aceitou do jeito que eu sou. E a mãe preta chorona. Valeu, Zumbi.
ter sido pior se não fosse vocês. E é isso. Tremendo, uma criança de 9 anos, não vamos mostrar coisa, eu não pedi permissão dele, mas me comoveu muito. Muito obrigada por hoje essa oportunidade, professor. Vou passar a palavra para o professor. Tem mais alguém? Sim, está lá, Diógenes. Obrigado. Gostei Boa tarde. dessa tatuagem aí. Obrigado. Boa tarde, gente. Eu sou o Rômulo. Boa noite, perdão. Eu sou o Rômulo, eu faço parte de biblioteconomia, a gente está no primeiro período agora de licenciatura. E um tema que, sobre a minha vivência, eu não estudei, quer dizer, eu estudei muito, só que eu não vi muita gente falando sobre, foi como a pandemia, ela promoveu ainda mais o racismo no nosso Brasil. E como que isso impactou diversas pessoas, não sei como explicar muito bem, mas diversas... esqueci o nome. Mas, enfim, impactou diversas pessoas e como esse racismo foi utilizado como manobra, não manobra do governo, né, mas uma manobra para exterminar esses povos que já iam sofrendo há muito tempo. Eu gostei muito do professor trouxe dados, né, eu gosto de ouvir bastante sobre dados, e tem um dado de 2021, no auge da pandemia, que fala sobre os negros são a maioridade populacional do Brasil, como todo mundo já sabe, e na pandemia os negros foram os que menos receberam vacinas, o que é um pouco, como posso dizer, controverso. E foram também os negros que mais morreram durante a pandemia, os que menos receberam vacina, os que menos tiveram acesso também a esses locais de vacinação, que tiveram acesso a campanhas de vacinação. E eu gostaria que os professores, eu não sei se é de dominância de assunto de vocês, mas que comentassem sobre esse racismo na pandemia e como que esse movimento acabou impactando muito a sociedade. Ok. Obrigado. Mais alguma questão? Senão, eu passo a palavra. E aí a gente já vai para os nossos finalmente. Professor? Então, ainda temos até 9 horas. Então, duas questões que eu nós três, o Negrém, nós três, e Camille, Herói, Taline, são os nossos bolsistas, acho que já foram Taline, e Taline está com a bebê, então, o nosso bolsista, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa que, por enquanto, é sobre mapeando a presença negra, que é exatamente na Unirio. Nós queremos demonstrar, nós temos que contar quantos professores negros e quantos estudantes ainda não, técnicos, trabalhadores do Unirio. A gente não tem perna para avaliar a presença negra no Unirio como um todo. A nossa é mapeando a presença, uma questão central para a gente, que é o trabalho. Então, quem entra, por que tem tão pouco professor e um pouquinho mais de técnico? Esperamos daqui um ano, né, Wagner? A gente já apresentando, vai também. Resultado dessa pesquisa, e no futuro, quem sabe em 2025, a gente consiga fazer essa pesquisa com os estudantes. Mas já envolve um conjunto de complexos que a gente não tem condições ainda. Nós queremos demonstrar como que é evidente, porque não aparece aos nossos olhos, mas é evidente como, quanto mais vai subindo na escala, então, os processos, diversos processos de exclusão e de racismo. Só uma observação, e entre os terceirizados? Não, então, não vai ser só servidores. Pelo seguinte, a gente queria fazer a pesquisa, nosso objetivo é fazer a pesquisa com todos os trabalhadores da Unirio, independente de vínculo. A questão nós não temos acesso, eu já tentei fazer essa pesquisa, vai com assédio moral.
antes. Nós não temos acesso aos números de trabalhadores terceirizados. É um conjunto de vínculo e quarteirizado. Né? Primeiro, quando você consegue ter acesso a 10 e-mails, aqueles 5 já foram mandados embora. A alta rotatividade, e a gente não tem acesso a... não tem e-mail, nós temos 2 bolsistas e nós 3. Né? Tem mais um professor em Portugal, mas os pouquíssimos recursos. Por que a gente acabou não escolhendo, mas fazendo só com servidores técnicos e docentes? Porque esses nós temos como pegar diretamente os e-mails, temos acesso a todos eles diretamente. Né? Então, não é uma escolha metodológica, é uma escolha obrigada pelas circunstâncias de pobreza extrema de acesso. É isso? Eu não vou comentar todas as questões, né? Porque tanto do Vinícius quanto da Clausi, algumas mostrar algumas coisas que me explica de cada outro debate, né? E o da Clausi, que ela nos trouxe aqui, é o que todos os dias... Olha quem está ali! Nossa querida. Nossa... Quem que você acha? Não, Diário eu não vi. Vai lá, querida. Vai lá, querida, que maravilhosa. Vamos ver aqui. Eu só vi agora. Então, aí, então, deixa eu ver. Eu só vou comentar o que vamos escolher. Veja. Nós estamos na academia, né? Que não feita, tomada pela burguesia, que é branca, e o nosso papel é ocupar a burguesia. Por isso, é absurdo que só tenha um evento como esse. Nós queríamos trazer 2 grandes para fazer uma semana e não tivemos nenhum recurso, né? Correu atrás de recursos para trazer os 2 grandes seminários negros que estudam a questão negra para vir aqui. Não, outro dia a gente fazer mais um debate e não conseguimos. Então, temos que se preocupar. E agora, a ciência, no sentido de que nós pensamos aqui, né, como marxistas, que é uma análise da realidade concreta, não do que a gente quer. O objetivo de transformar a Marx, a teoria, ela é produzida para mudar o real, ela não é para ficar sabendo. Ela tem alguns procedimentos, então não estou falando aqui da ciência positivista. Então, algumas coisas precisam ser analisadas do ponto de vista científico e não do ponto de vista do achismo. Então, veja, o racismo significa que, numa sociedade de classes como a nossa, ele perpassa todos os recantos da vida social. Né? O racismo é visto desde das pessoas, com bastante garantia com você, até a minha, que vou votar para a eleição de reitor, e o professor colega tem fila de técnico e a fila de professores. Os 2 professores, homens brancos, na minha frente, não precisavam se identificar. Eu, automaticamente, já peguei minha carteirinha e dei para ele, que nem olhou e perguntou: você é técnica? Então, veja, a gente sabe, tudo perpassa, mesmo as professoras com pouca melanina. Então, veja, no entanto, é preciso fazer se a gente quer mudar o real, é preciso fazer uma análise do ponto de vista científico, como essa que o Wagner faz. 4.000 é o salário dos brancos, 2.000 é o salário do preto. Óbvio que a pandemia e todos os processos sociais, eles caem com mais força sobre os mais oprimidos, sobre negros e mulheres. Sobre tudo o que acontecer, acontece pior com negros e mulheres. Então, se na vida social os negros são rechaçados em todas as situações, também no acesso à saúde, como nós sabemos. Então, esse é um princípio empírico, que as pesquisas nos confirmam. Sim,
nós também sabemos que em qualquer processo de adoecimento, os negros estão em maior número. Se você pensar um processo como uma pandemia, onde era preciso distanciamento, era preciso, se a população negra ocupa os piores lugares, é ela que anda majoritariamente por esses ônibus quebrados, imundos, sem ar-condicionado, com esses malditos que são no governo, aqui, seja estadual, seja quase circular a população preta. Então, sim, o processo de precarização recai com mais força sobre a população negra. Veja, no entanto, eu não conheço, e aí eu sou uma cientista social, pesquisas que demonstrem que recebeu menos vacina. Ok? Porque, senão, a gente entra, tudo vira, tudo, e a gente não consegue demonstrar dessa forma. Então, sim, nós supomos, é óbvio, parece óbvio, que sim, morreram mais negros por essas determinações postas do racismo. Ok? No entanto, eu tento a tomar cuidado na hora de dizer é verdadeiro, porque, sim, na pandemia, como toda, é mais difícil o acesso para os trabalhadores. E para os trabalhadores negros à universidade? Sim. Por razão primária. Nós somos um dos países mais ricos, mas elitistas dessa cidade que é a URCA. E nessa cidade tem 2 universidades federais, uma grudada na outra. Então, veja, a população negra vai chegar aqui, tem ou não tem mais dificuldade? Se o que a gente falou sobre racismo aqui vai ser. Então, se você olhar toda a vida social, professores negros como Wagner e como eu, para chegarmos nesse lugar, vivemos e temos que enfrentar dioturnamente 3, 4 vezes mais questões do que as pessoas brancas. Então, meu único cuidado aqui é que não é falso nenhuma dessas afirmações. No entanto, eu fico muito atenta. Estamos vendo circular, determinado tipo de opressão, que eu não vou citar, morre aos tantos anos sem ninguém me demonstrar uma pesquisa feita. Okay? Se morrem com tantos anos, porque eles submeteram a determinado tipo de processo. Me demonstre uma pesquisa feita com determinados dados, porque senão fica um grande achismo e tudo vira tudo. E isso não nos arma para... O que nos arma completamente é uma ciência feita para se transformar em força material, para que os trabalhadores, as mulheres, os negros se apropriem dela, e é por isso que a gente gasta todo o tempo fazendo isso, lendo, estudando e produzindo, para poder demonstrar objetivamente e não só como questão anterior. Ok? Obrigado. Então, pessoal, eu acho que só dialogar aí com algumas questões colocadas, né? De fato, o racismo impacta a gente diariamente, né? Está correndo atrás do ônibus, né? Lotado, pega o trem lotado, é o metrô, é a falta d'água. Aqui o Rio de Janeiro é uma cidade muito desigual. O tratamento é um apartheid silencioso, né? Mas que a gente sente bem no sistema de transporte, no metrô. Quem pega o metrô aqui, historicamente, eu vinha da Pavuna, desci o morro, vinha da Pavuna, vinha para cá, o metrô era outro. Né? O metrô era outro, né? Era outro esquema. Então, a gente sente um tratamento completamente diferente. A juventude da periferia, que não tem acesso ao lazer nos seus bairros, né? No subúrbio, muito menos na favela, vai no shopping, né? Já ganha um seguidor, né? Um segurança que vai lá, segue o tempo inteiro. A gente não consegue... Eu fui hoje, depois de uma aula, fui ali no Rio Sul, né? Shopping, acho que o shopping que eu mais fui na minha vida. Aí fui rapidinho, né? E tal, vi uma camisa para comprar. Aí eu saindo da Renner, fiquei pensando 2, 3 vezes se eu não estava saindo com alguma camisa ali. Será que eu botei alguma camisa sem querer na minha mochila? Será que eu estou com uma camisa no ombro? Você fica alucinado, porque você fica com medo, porque você sabe que tem gente te olhando, né? A gente passa
a gente não está com absolutamente nada, mas sempre bate, não é verdade? Quem é negro aqui sempre bate aquela impressão de que vai apitar. Por quê? Porque a porta giratória sempre para na gente, né? Então, são uma série de processos que só quem é negro, né, sente, sabe o que é o olhar diferente sobre o nosso cabelo. A gente aprendeu, a gente nasce e já vai sendo socializado a aprender a desgostar dos nossos traços, né? A entender que o nosso cabelo é ruim, né? Que o nosso cabelo é feio, né? Que o nosso nariz é assim, que a nossa boca é assado, né? É beiço de boi, na minha época se falava assim, né? Então, uma série de coisas, ou seja, a gente vai aprendendo a desgostar da gente, é um processo de alienação brutal. Por isso, uma necessidade de lutar contra o racismo, uma necessidade dos negros, mas uma necessidade dos brancos também. Porque cria uma imagem distorcida para os brancos também, não distorce só nós negros. Evidentemente que somos nós os mais prejudicados, mas os brancos também são prejudicados também. São prejudicados até nas relações sociais, porque o racismo envenena tanto parte da população branca que ela impede de tecer relações sociais, fraternais, amorosas, por conta do preconceito racial. Então, o racismo interfere em todas as dimensões da nossa vida. Todas as dimensões da nossa vida. E veja, o Vinícius falou sobre a educação. Nós temos uma série de lutas para serem conduzidas aí. Nós temos uma conquista legislativa que é a 11.645. Mas o que acontece? A educação recebe menos de 4% do PIB. E parte disso, inclusive, vai para a educação privada. Então, uma luta histórica dos estudantes, de nós, professores e técnicos, é 10% do PIB para a educação pública. É uma falácia. A Lei 11.645, sem orçamento destinado a ela, para a produção de material didático específico, para a formação de professores, e, junto com isso, a necessidade de implementação de política de cotas raciais em todos os programas de pós-graduação. Em 2016, eu ajudei a redigir um documento dentro do sindicato, o Sindicato Nacional, passando a defender as cotas raciais. Foi um quebra-pau dentro do sindicato, no congresso, na época, em Curitiba, um quebra-pau, porque parte dos professores diziam assim, e era a vanguarda do movimento docente, sindicalizados no congresso, diziam assim, não, já foi, já deixamos passar para a graduação, agora na pós não, na pós não dá. Era esse o argumento. Então fica pela metade, porque não vai ter professor universitário, né? Ou pelo menos não vai ter na quantidade que nós necessitamos, sem uma política de reparação, que são as cotas étnico-raciais. Isso é uma necessidade. Eu fui o primeiro, fui aluno da primeira turma de cotas raciais no programa de Sociologia na Unicamp. Tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho disso, no meu doutorado. Então, é uma política necessária para a gente enegrecer a universidade. Agora, junto com isso, é preciso discutir dívida pública. É preciso parar com essa sangria que destina 4% do PIB para a educação para destinar 50% do PIB anualmente para o pagamento dos juros e amortizações da dívida pública. Senão é letra fria. E, junto com isso, evidentemente, a gente tem que fazer uma série de debates. Um debate, evidentemente, o Vinícius trouxe aqui, sobre um lema que é muito comum, né? Que é entre esquerda e direita, eu sou preto. Veja, só para a gente refletir, eu, pelo menos, não gosto muito desse termo esquerda, porque confunde muito esquerda e direita. Ajuda a gente no cotidiano, mas na vida prática, quando a gente vai aproximar, complica mais, porque dentro da rubrica de esquerda, cabe de tudo. E aí, cabendo de tudo, vira uma confusão. Eu prefiro falar em socialismo, revolucionários, comunistas, reformistas, e definindo a partir das estratégias políticas. E veja, isso é importante porque para a gente separar o joio do trigo. Para mim, o socialismo é a única possibilidade de resolver a vida da população negra no nosso país. A Teca falou muito bem sobre o que o quilombo do Palmares gerava tanta indignação e preocupação, inclusive pela dinâmica econômica. E pela relação com a propriedade que existia em Palmares e que não existia na economia senhorial.
Havia uma relação comunal com a propriedade que não havia na colônia, nas fazendas senhoriais. Por isso que também gerava um ódio gigantesco dos senhores contra os quilombolas. Então, é preciso resgatar tudo isso, né? Exigir o fim, construir uma sociedade que consiga abolir a propriedade privada. Digo isso e também, ao mesmo tempo, revisitar algumas experiências daquilo que deu certo e não deu certo. O Marcos Garvey foi uma liderança muito importante do movimento negro, mas também, ao mesmo tempo, anunciou uma série de problemas que nos acompanham. Porque, em 1914, ele cria uma união, a UNIA, né, que era um movimento internacional. Em 1914, o que estava acontecendo? O início da Primeira Guerra Mundial. Parte do financiamento dessa organização do movimento negro que o Marcos Garvey faz é financiada pela Inglaterra. E ele, inclusive, redige uma carta agradecendo o governo britânico pela invasão no continente africano e dizendo, isso é muito bom porque você está levando a civilização na África. Isso é o Marcos Garvey falando. Uma liderança do movimento negro nos Estados Unidos saudando a Inglaterra por invadir o continente africano para levar a civilização. E como ele tinha uma orientação de que a gente chama na sociologia de essencialismo racial, né? Uma definição, uma preocupação, uma visão que se preocupa com a essência da raça. Para ele era o fundamental a raça, frente a todas as outras questões, como, por exemplo, classe. Isso levou a ele a um beco sem saída. E há uma situação política bastante preocupante, porque em 1937 ele apoia os fascistas. Ele dá uma entrevista, inclusive, dizendo, olha, eu acho que Mussolini e Hitler, né, eu tenho respeito por eles, porque eles levaram simplesmente para o âmbito racial, para o lado branco, aquilo que eu defendo da pureza racial do negro. Então, por isso, também o essencialismo racial é uma armadilha que, de alguma maneira, pegou dentro do movimento negro. E uma armadilha que a gente precisa evitar. Porque, de fato, a raça é um elemento importante sobre o destino de cada um de nós na sociedade marcada pelo racismo. Mas não é o único elemento que define o nosso destino. A classe também define o nosso destino. Veja, nossos antepassados vieram para cá, em 1600, para trabalhar de forma compulsória. Boa parte da população negra no nosso país vive e morre de tanto trabalhar. Isso significa que a classe é fundamental. E a Teresa tem razão. Esse é um elemento fundamental, discutir sempre trabalho. E eu quero fechar aqui lembrando um tema bastante importante que todos nós estamos vivenciando de alguma maneira e que diz muito respeito também a nós negros, que é a guerra que está acontecendo de Israel contra a Palestina. É uma guerra também que diz respeito ao movimento negro. É uma guerra profundamente racista conduzida pelo Estado de Israel contra os palestinos. Não é uma guerra contra o Hamas, é uma guerra contra os palestinos. Sob o discurso de que é uma guerra contra o Hamas, está se exterminando boa parte da população palestina. E todo mundo que se insurge contra o racismo tem o dever de também se insurgir contra essa guerra de extermínio racial que acontece. Reivindicar uma Palestina livre, do rio ao mar. Essa é uma necessidade. Nossa. Bom, o microfone foi passado para mim, né? Alguém mais tem alguma questão? Muito obrigado, professora Terezinha, professor Wagner. Só um minuto. Bom, professora, mais um minuto. Só um minuto. Eu queria, de novo, dizer, ela chorou nesses dias, né? As meninas já sabem. O pessoal já sabe. Mas que ter vocês aqui, encerrar, ouvir vocês lá, encerrar dessa forma, solidariedade, falando da Palestina, falando que não somos isolados, nós estamos defendendo, somos contra o racismo, não porque nós achamos que o povo negro é superior a nada, nós não achamos que existe superior, nem branco, nem o racismo que existe branco, e nem a inversão diz que os negros são superiores. Nós somos a classe trabalhadora, nós criamos o mundo. E é fundamental, num momento horrendo como esse, porque aquele povo
Lembre-se, não durante o que está vivendo. Ocupe os nossos dias e as nossas noites. O horror que a gente está vendo nessa televisão. Então, muito obrigada. Vocês que estarem aqui. E muito obrigada, Vânia, por ter encerrado essa. Sigamos. Bom, então fica aqui o nosso boa noite. Oi, a professora Rodrigo. Não, eu não quero fazer nenhum comentário. Não, mas eu quero. Agradecer. Eu quero que você venha aqui fazer. Não estou aqui por acaso ou apenas para prestigiá-lo. Eu estou aqui para aprender sempre com vocês sobre um tema que eu acho que é urgente e está no nosso dia a dia, nas salas de aula, nos mais diversos espaços, que é o tema do racismo no nosso país. E eu venho para cá sempre para aprender com vocês. A cada vez que eu sei que vocês organizam uma mesa, ou outros professores também, com esse tema, eu faço questão de estar presente. Porque desde que eu me entendo como cientista social, lá atrás, na minha trajetória, que já vai lá para trás mesmo, né, eu penso as formas de resistência que se organizaram institucionalmente, informalmente, e pelas beiradas e pelas margens do mundo, e na vida cotidiana. Então, isso foi sempre um tema que me acompanhou na minha vida de estudante de ciências sociais, de pesquisadora, tem a ver com minha dissertação de mestrado, tese de doutorado, e com os estudos de caso que eu vim desenvolvendo aqui na universidade. Esse tema sempre me intrigou, né? Como resistir a processos que estão estruturalmente conectados a outros processos, como o próprio desenvolvimento do capitalismo, em todas as suas etapas, e principalmente também agora, se diz que é uma nova etapa, o neoliberalismo, eu acho que não é só uma etapa. Eu acho que a gente está vivendo até um novo espírito do capitalismo, uma racionalidade e tal. Mas, portanto, eu acho que esse é um debate que tem que estar sendo organizado e ocorrendo todos os dias, todos os anos. Na impossibilidade de um grupo de estudo como o de vocês, né, de colocar isso em prática todas as semanas, todos os meses, como você mesma disse. Né? O racismo é todo dia. Você pensar e essa questão da consciência negra, né? E fazer a exaltação da necessidade de você, né, ter essa consciência, a sociedade brasileira, não só as pessoas pretas, né, de se conscientizarem politicamente do seu lugar de tal, isso tem que ser feito todos os dias. Então, eu vim aqui só pedir a vocês que organizem, implementem essas mesas com mais assiduidade, porque é preciso que os nossos estudantes fora da sala de aula entrem em contato, aprofundem essa reflexão, né, e saiam para a luta. Porque a luta ela se dá no plano institucional, mas ela se dá no dia a dia também, no cotidiano. Eu não acho que todo mundo precisa que está ilustrado, né, com a construção teórica de determinadas experiências da humanidade. Enfim, quando você vai pela chave do materialismo histórico, você faz uma leitura, quando você faz pela outra chave, você faz outra leitura, mas é preciso que esse pensamento crítico ele se desenvolva, se expanda, circule. E eu vejo um espaço, um momento como esse, como privilegiado para professores, para estudantes. Então, é preciso que os grupos de estudo, né, como o Negreia, organizem mais mesas com esse tema, que é urgente, e ele extrapola a academia. Obrigada. Bom, muito obrigado. Aí, quero uma foto ali, fica aqui. Eu não vou falar, né? A professora desse. Uma foto. Precisamos de fotos, por favor. Fotos. Como é que tira? Como é que tira uma foto? Ela tira de todos nós. Vamos, foto com todos. Sai alto. Vamos, agora todos nós. Dá para tirar.